vocês estão? Começa agora o Mural Baiano. E a frase do dia é: melhor tirar a munição da arma do que tirar no colete, né, gente? O tema de hoje é sobre o uso do anticoncepcional masculino. Vocês sabiam que existe isso? Cientistas do mundo inteiro estão desenvolvendo diversos métodos para ser uma alternativa a mais na vida dos homens. Pra gente não ficar só na vasectomia, na camisinha, enfim. Nos Estados Unidos, desenvolveram uma pílula anticoncepcional, bem parecida com a que as mulheres já usam. Porém, tiveram alguns efeitos colaterais, como fadiga, dores de cabeça, acne. Normal, né, meninas? No Reino Unido, desenvolveram um gel hormonal, onde o homem passa aqui na região do peito e segue o seu dia normalmente. Na Índia, médicos estão desenvolvendo uma injeção próxima ali da área dos testículos para poder inibir a produção de espermatozoides. Então imagine, daqui a um tempo você chegar na farmácia e pedir um dia D para pênis. Já pensou? Pois é, conversei com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologista para saber, o que ele acha desses novos métodos contraceptivos e se pode ser algo a mais no futuro da vida dos homens. Há muitos anos a medicina vem buscando o anticoncepcional masculino ideal e para sempre num grande problema. Tudo que se trabalha para diminuir a síntese de espermatozoides, para diminuir a fertilidade masculina, portanto, interfere na libido, na função sexual, na função erétil. Isso assusta muitos homens e as coisas não vão para frente por isso. Existem métodos novos anticoncepcionais masculinos ainda em fase de testes e ainda em fase de desenvolvimento. Um deles simplesmente é a injeção de uma substância que oclui o canal deferente. Esse canal é o canal que conduz o espermatozoide até a próstata e de lá o espermatozoide sairá no momento da ejaculação. Portanto, é um procedimento minimamente invasivo, é uma injeção de substância dentro de um canalzinho que já é muito fino para ocluir, impedir a passagem de espermatozoide. Esse espermatozoide fica retido, é reabsorvido pelo organismo e assim continua. A reversão desse procedimento pode ser feita depois e ele tende a funcionar bem. O que se questiona é: isso é melhor do que uma simples vasectomia? A vasectomia é um procedimento extremamente interessante e mais barato, mais fácil, sem a necessidade do uso dessa substância, que inclusive não dura a vida inteira, ela depois de algum tempo precisa ser refeita. Portanto, o custo-benefício dessa nova tecnologia ainda não está absolutamente estabelecido. Do ponto de vista de medicamentos, sem a necessidade de procedimentos minimamente invasivos, eles tendem a baixar também os níveis de testosterona. Portanto, o medicamento bloqueia o FSH-LH, que são substâncias que vão sintetizar o testículo, sintetizar o espermatozoide no testículo, mas também diminuindo a testosterona, e isso provoca uma diminuição da libido. Portanto, a ideia é usar um medicamento que baixe o FSH-LH, portanto, baixe a síntese de testosterona e, paralelamente, aplicar a testosterona sintética que não tem ação na síntese desse espermatozoide. Funciona, mas é hormônio. Esse hormônio provoca, a gente sabe que no futuro voltar a sintetizar a testosterona pode ser ruim e, de qualquer maneira, a gente está utilizando uma substância exógena e a longo prazo pode não ser interessante. Portanto, aos meus olhos, nós não encontramos ainda um anticoncepcional masculino ideal e isso, portanto, está em desenvolvimento. O senhor acha que esses métodos podem ter um efeito colateral para que o cara não tenha mais ereção ou algum outro tipo de efeito colateral que seja ruim para o homem? O primeiro método de injeção de uma substância dentro do canalzinho deferente não provoca nenhum outro problema. Apenas é como se tivesse feito uma vasectomia, como se tivesse seccionado o canal deferente. A vasectomia é a secção de um canalzinho fino, simplesmente para de transmitir, de fluir o espermatozoide dentro desse tubinho, porque eu cortei. A gente corta e liga, e eu considero, inclusive, um excelente método contraceptivo, né? E pode ser reversível. A grande questão é que os homens que fazem a vasectomia têm que ter em mente que não vão poder ter mais filhos. Às vezes as coisas mudam, eles podem mudar de vontade também. Mas é um excelente método contraceptivo a vasectomia.
Bem, essa substância injetada, ela funciona como se tivesse feito uma vasectomia. Funciona na maioria dos casos, mas é necessário adquirir essa substância, isso deve ser caro, ela depois de algum tempo para de funcionar. Enfim, eu não sei que vantagens teria a vasectomia normal, essa nova tecnologia. Ainda não estou absolutamente convencido que o custo-benefício seja satisfatório. Em relação aos outros medicamentos, eles podem ter efeitos colaterais, sim. Um deles, e o principal, é justamente a diminuição da síntese de testosterona por parte do testículo. Na medida que eu administro testosterona, quer seja por via oral, quer seja transdérmica ou por via intramuscular, o testículo passa a entender que aquele nível já está alto o suficiente, pode parar de fabricar e a pessoa pode ficar dependente do uso dessa medicação a vida inteira para ter sua ereção normal. Esse é o grande problema, esse é o grande senão. No passado, a gente tinha muita preocupação com questões cardiovasculares, mas essa preocupação diminuiu. Na verdade, a testosterona sintética aplicada, quando ela é bem indicada, ela não piora os níveis de eventos cardiovasculares graves, mas é preciso, claro, que seja uma boa indicação e uma aplicação da maneira correta. Aqui no Brasil, existe algum estudo com os médicos brasileiros de algum método contraceptivo que não seja a vasectomia e a camisinha? Não, existe, com esses novos métodos que você referiu, não, existem todos os estudos antigos, não com essas novas tecnologias. Usaria, né? Não, eu acho que o método contraceptivo que eu acho mais interessante é justamente a vasectomia. Porque ela é fácil de fazer, ela é extremamente segura, ela é reversível se o homem assim desejar. Enfim, o melhor custo-benefício eu ainda acho a vasectomia. Usar um hormônio com essa finalidade, na verdade nós indicamos o uso da testosterona em pacientes hipogonádicos, que são pacientes que têm uma diminuição da libido porque o testículo parou de fabricar testosterona. Então, nós não indicamos testosterona em paciente que tem testosterona normal. Quer dizer, o paciente passa a ter tanta testosterona que o testículo para de funcionar. E isso é muita mudança em pacientes que são normais. Portanto, eu não aconselho o uso, mas depende, é claro, de uma conversa com o médico e desejo do paciente para utilizar. Portanto, nós usamos a testosterona em pacientes que efetivamente necessitam. Com essa finalidade, eu não acho uma boa indicação.